Vamos continuar. Vamos lá. Só uma pequena interrupção. Então, para organizar o movimento negro, né, para se articular, foi criada uma imprensa negra, uma imprensa produzida por militantes negros, né, com opiniões diversas, com opiniões distintas. Mas é importante esse aspecto porque era preciso organizar as ideias, organizar o pensamento, organizar as pessoas. E no Brasil, do início do século XX, final do XIX, início do século XX, os jornais eram extremamente importantes. Diferentemente de hoje, quando nós não mais compramos e lemos jornais impressos, era a partir desses veículos, jornais e revistas, que a informação circulava, certo? Então, vai surgir aí uma série de jornais associados ao movimento negro. Jornais da comunidade negra, denúncia do racismo, da falta de oportunidade, da violência, sugestão de comportamento e estímulo à autoestima, valorização da associação e participação política. Imaginem vocês que me assistem agora. Hoje, do ponto de vista jurídico, negros e brancos são iguais. Brancos e pobres são iguais. Negros podem votar e serem votados. Podem ocupar universidades, escolas, o que desejarem. Imaginem vocês, se lá no passado, se o povo negro tivesse silenciado, aceitado, concordado, como é que estaríamos hoje? Imaginem se as mulheres tivessem feito a mesma coisa, se não tivessem lutado lá no passado por igualdade, como é que seria hoje? Se nós fizermos essa reflexão, a gente tem uma ideia de quão importante de quão importantes são os movimentos sociais, certo? Vejam alguns jornais aqui. O 13 de maio que é o dia da abolição, né? A Pátria, 1889, o Exemplo, 1892, o Baluarte, que foi um dos mais importantes, 1903, a Pérola, 1911, o Menelik, 1915, o Alfinete, 1918, o Cosmos, 1922 e o Clarim da Alvorada, 1924. Certo? Então, esses jornais, né, esses veículos vão ser importantes para a difusão e a propagação das ideias relacionadas ao movimento negro. Vejam só, estamos falando de denúncia do racismo em 1888. Ou seja, nós, passados quase 150 anos do fim da escravidão no Brasil, nós ainda lutamos por igualdade racial no nosso país. Mas por que ainda lutamos? Porque dos 521 anos de história do Brasil, 350 foram marcados pela escravidão. E os outros 150, 160 anos são marcados pela luta por igualdade racial. Então não se pode falar em história do Brasil sem se falar na luta do povo negro. Certo? Muito importante. E é importante para negros e brancos termos compreensão disso tudo. Professor, existe racismo reverso? Racismo de negro para branco? Não. Não existe racismo reverso. Para que existisse racismo reverso, e nós não queremos que ele exista, era preciso que os brancos tivessem passado por 350 anos de escravidão. Era preciso que alguém dissesse lá no século XIX que brancos eram inferiores aos negros apenas por conta da sua cor. Era preciso que alguém dissesse e tentasse provar que os brancos eram bestas, sem alma, sem coração, sem cérebro. Eram figuras diabólicas, e isso felizmente não aconteceu com o povo branco e não queremos que aconteça. Racismo, a luta contra o racismo não significa que eu tenha que ser inimigo de uma pessoa branca. E o fato do racismo existir não significa dizer que todas as pessoas brancas são racistas. Não se trata disso. Se trata de compreender que o racismo é algo que é institucional, que está presente em nossa sociedade e que pode estar presente em nós de forma inconsciente. Por isso que é preciso ler, estudar, compreender para combater o racismo que está em mim
que está em você, que está no conjunto da sociedade. Porque não fomos nós que criamos. Ele foi criado e colocado em nossas mentes. Por isso é tão importante estudar, refletir e, acima de tudo, respeitar as diferenças entre as pessoas, de todas as formas. E aí nós vamos ter a Frente Negra Brasileira, FNB, que luta contra o racismo, que promove curso de alfabetização para a população adulta negra, cerca de 600 mil filiados em diferentes regiões do país, certo? Então foi preciso se organizar, foi preciso lutar para exigir direitos fundamentais, que já estavam garantidos em lei. Inclusive a Constituição Brasileira de 1891, a Constituição Republicana, ela dizia que todos eram iguais perante a lei. Então, a luta do povo negro era apenas para garantir aquilo que a lei já dizia, certo? Que éramos todos iguais. Mas o racismo faz com que as pessoas não sejam iguais. O racismo faz com que existam pessoas que se sintam superiores a outras apenas por conta da cor da sua pele. Detalhe é que, de acordo com a ciência, todos nós somos africanos. Todos nós descendemos dos africanos. Nós vamos ter também, do ponto de vista das artes, o movimento denominado Teatro Experimental do Negro. Era um conjunto de peças teatrais que protestavam pela ausência de negros no palco, pela valorização do negro no teatro, pelo combate ao preconceito, a luta pela educação do povo negro. Vejam só vocês. Até hoje, na televisão brasileira, são poucos os exemplos da presença de atores, artistas, jornalistas negros. Nós vamos ter alguns exemplos, certo, de apresentadores de jornais de expressão nacional, como a Maria Júlia Coutinho, o Heraldo Pereira, que inclusive é aqui de Natal, a Glória Maria, artistas globais ou de outros canais negros que ocupam um papel de destaque, mas isso foi um processo e ainda não está totalmente concluído. Tá? Quando a gente liga a televisão para assistir séries, filmes, novelas, o que quer que seja, nesse sentido, nós ainda vemos negros ocupando a função de motorista, dona de casa, empregado doméstico, porteiros. Você vai ter raras exceções em que uma família negra é a protagonista. Né? Você tem séries dessa forma, né? Como Todo Mundo Odeia o Chris, mas que inclusive faz uma crítica à condição do ser negro nos Estados Unidos, né? A vida no Brooklyn, né? A vida de uma família negra nos Estados Unidos, certo? Então, isso é algo que ainda existe entre nós e que no passado já se expressava a partir do teatro experimental do negro. Né? Então, meus caros, minhas caras, infelizmente é pouco tempo para tratarmos desse aspecto. Nós teremos ainda, espero, a Semana da Consciência Negra, onde poderemos fazer isso diretamente na escola. Tá? Então é importante compreender, primeiro, o papel do negro na formação da sociedade brasileira. Não se pode falar em Brasil sem falar na contribuição dos povos africanos para a nossa cultura, para a nossa sociedade, para a nossa economia, para a geração de riqueza. Você imagina o Brasil no período colonial, açúcar, cacau, algodão, mineração, café. Todos esses produtos só foram possíveis de chegar ao patamar que chegaram, de enriquecer tantas pessoas, porque houve trabalho escravizado. Então, se existe um país, se existe um Brasil rico, esse Brasil só é rico porque durante 350 anos negros e negras foram escravizados, sem sequer serem considerados seres humanos. Tá? E a situação dos povos indígenas ela é difícil até de comparar, né? Porque a população negra resiste, está presente, né? Briga por direitos, e a população indígena briga pelo direito à vida. E não é apenas a vida de qualquer forma. A população indígena brasileira luta pelo direito à vida da forma como ela tem que ser para os povos indígenas, no meio da mata, porque é assim que tem que ser. Né? Quando a gente fala em preservação ambiental, não é uma questão meramente retórica. Tem a ver também com a preservação do direito, da dignidade à vida dos povos indígenas, dos povos nativos, dos povos da floresta. Né? Para eu e para você, viver na cidade
é algo plenamente natural. Para os povos indígenas, não, é um processo de ruptura. Ah, professor, mas tem índios com celulares, com computadores, e qual o problema? E qual o problema? Inclusive são eles que fornecem a matéria-prima para muitos dos produtos que estão lá dentro do nosso celular. Certo? Então não há problema nenhum. E eles têm o direito de viver na floresta. Não importa se a floresta vai ter sinal de Wi-Fi, desde que as antenas sejam colocadas sobre as árvores que estejam de pé. Não pode o índio viver do nada, sem a mata que lhe dá a garantia de vida. Né? Quando os portugueses aqui chegaram, eram aproximadamente 5 milhões de povos indígenas, pelo menos. Hoje nós temos algo em torno de 500 mil povos indígenas aldeados, assim considerados. Certo? Então, foi um verdadeiro massacre dos povos indígenas no Brasil e até hoje eles continuam lutando pelo direito à vida. Basta clicar, pesquisar, ver os jornais que a gente vai ver diariamente. Garimpeiros, madeireiros, grileiros, fazendeiros ocupando e matando os povos indígenas. Inclusive o Estado brasileiro, que deveria proteger, mata, porque não protege a floresta. Certo? Primeiro é criado o Serviço de Proteção ao Índio. Né? Tem a figura do Marechal Cândido Rondon, que vai desbravar o norte do Brasil. Vão tentar integrar as populações indígenas à sociedade brasileira formada por brancos e negros. Né? É preciso pacificar e civilizar esses povos indígenas, o que é, na verdade, um grande equívoco. Né? O importante e o ideal é que nós pudéssemos viver, e é possível que a gente possa viver dessa forma. Nós aqui e os índios no seu canto, na floresta preservada. O que não significa isolamento. Podemos muito bem fazer aquilo que os portugueses não fizeram, que é interagir, vivenciar, experimentar, compreender a cultura dos povos indígenas. E nós estamos falando de pouquíssimos povos indígenas. Nós não temos a mínima ideia do quanto que nós perdemos em sabedoria, em história e em cultura com o massacre dos povos indígenas no Brasil nos séculos XVI, XVII e XVIII. À medida em que o Brasil recebia populações africanas, a população indígena ia ao mesmo tempo sendo dizimada. Dizimada por doenças, pelas armas de fogo, ou aculturadas, transformadas em brasileiros cristãos, não mais pagãos, e perdendo suas tradições. Certo? Nos anos 1930 e 1940, uma onda de nacionalismo atravessou o continente americano e levou a uma revalorização da figura do indígena em vários países, entre os quais o México e o Brasil. Inclusive na literatura nós vamos ter movimentos em que o índio aparece em papel de destaque. Né? O que é genuinamente brasileiro? O índio. O índio é genuinamente brasileiro. Sua cultura é genuinamente brasileira. Então, nesse período 30 e 40, no governo Vargas, o Brasil, a figura do índio foi colocada como em papel de destaque, porque representava a nossa brasilidade. Né? Infelizmente, isso foi deixado para trás, não foi dado ao índio a devida proteção e hoje a situação está ainda mais drástica e dramática. Em 1928 é criada a Lei 5.434, que vai dar ao Estado, né, a tutela, o poder de organizar a vida dos povos indígenas. Esses povos serão classificados em nômades, que são considerados incapazes legalmente, nômades porque eles têm moradia fixa, mantêm as tradições, os índios aldeados, que também são considerados incapazes legalmente, e os índios incorporados aos centros agrícolas reunidos em povoações indígenas. Ou seja, os índios são tutelados pelo Estado. E hoje existe uma instituição chamada FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que trata de tutelar e garantir a preservação da vida e das características culturais dos povos indígenas do Brasil. E outra luta importante foi a luta das mulheres. Foi e é importante a luta das mulheres por igualdade de direitos. Vejam só, igualdade de direitos. Assim como tem gente que diz que existe racismo reverso,
de negro contra branco. Tem gente que diz que a luta das mulheres é uma luta contra os homens e que elas querem ocupar o lugar dos homens. E não é nada disso. Primeiro, que a luta das mulheres, que nós geralmente chamamos de feminismo, ele não é contra os homens, ele é contra o machismo. Certo? E não se trata de querer ocupar o lugar dos homens, se trata de a mulher querer ocupar o lugar que ela quiser. Simples. Né? Essa é uma questão importante. Então, o feminismo não é contra os homens. O feminismo é a favor da igualdade entre as pessoas, independente do sexo, e contra o machismo. O machismo, inclusive, que mata. Né? Todos os dias a gente assiste a casos de mulheres que perderam a vida em função, né, do machismo, do ciúme, né, de outras questões. A partir do advento da República, as mulheres passaram a reivindicar o acesso pleno à educação, indispensável à autossuficiência econômica, e o direito de votar e de serem eleitas, indispensável à cidadania plena. Imaginem vocês que até os anos 20, até os anos 30, as mulheres não tinham direito de voto, nem podiam votar nem ser votadas. E o detalhe é que isso não estava escrito na lei. Era apenas uma questão de costume mesmo. Né? A ideia de que a mulher era incapaz para administrar qualquer coisa, a não ser a casa e os filhos. Certo? Até os primeiros anos do século XX no Brasil, as mulheres não estudavam. E as que passaram a estudar eram apenas filhas das famílias ricas. Né? Imaginem vocês que as mulheres pobres, indígenas, negras é que não tinham mesmo acesso à educação. Certo? Nós vamos ter as figuras de Mirtes de Campos, Berta Lutz, que era uma bióloga que teve uma luta muito importante para buscar mulheres para a política. Né? Foi ela quem incentivou Alzira Soriano, aqui do nosso estado, a se candidatar e se tornou a primeira mulher prefeita de uma cidade no continente latino-americano, estado de Lages, no Rio Grande do Norte. Nízia Floresta, também uma potiguar muito importante pelo pensamento feminista brasileiro no século XIX, vai influenciar gerações de mulheres, não só no Brasil, mas também na Europa, aqui do nosso estado, um estado que hoje recebe seu nome, Rio Grande do Norte. Leolinda Daltro vai criar o Partido Republicano Feminino em 1910. Observem que a política ela vai ser muito importante, porque é a partir da política que são criadas legislações que vão garantir às mulheres a sua cidadania, os seus direitos. Tá? E aí vem questões mais culturais ligadas à questão da sexualidade. Né? A pílula contraceptiva, a minissaia e a calça Saint-Tropez. Né? Olha que interessante. Os anos 60 ele vai viver uma verdadeira revolução do ponto de vista da sexualidade. Né? Primeiro que até os anos 60, as mulheres não escolhiam se teriam ou não filhos, se iriam ou se não iriam engravidar. Se elas fossem casadas, elas iriam engravidar quantas vezes fosse possível, porque não havia nenhum dos recursos que existem hoje para impedir que a mulher engravidasse, certo? Então você vai ter a pílula contraceptiva, que as mulheres vão tomá-la regularmente para não engravidar de forma não planejada. Tá? Imaginem vocês que até bem pouco tempo nossas avós tinham 10, 15, algumas eu conheço inclusive que tiveram 18 filhos, fora os que morreram de doenças que eram muito comuns, certo? Nós vamos ter pensadoras como a Beth Friedman e a Simone de Beauvoir, que vão estruturar o pensamento feminista não só em seus países, mas no mundo inteiro. Tá? Os anos 60 eles vão ser anos importantes porque é um ano revolucionário do ponto de vista cultural. Né? As mulheres também passam a exigir o direito de usar roupas mais curtas, né? E de usar calças como os homens. Tá? Tudo isso compõe o que nós chamamos de Revolução Cultural dos anos 1960. Certo? E aí vem o feminismo, que vai buscar salários de direitos iguais aos dos homens, vaga no funcionalismo público e nas universidades. Então, o feminismo ele foi e é muito importante. Né? Tem algumas pessoas que dizem, professor, mas as feministas reivindicam tirando a roupa na rua.
Não é verdade. Existem movimentos feministas que agem de uma forma e movimentos feministas que agem de outra. Um não anula o outro e nenhum deles anula a luta histórica das mulheres. Se hoje as mulheres podem estudar, ocupar uma sala de aula juntamente com os homens, podem ser professoras, podem ser deputadas, senadoras, presidentes, juízas, se isso hoje é possível, foi possível graças à luta das mulheres no passado. Se hoje uma mulher pode ir à praia com um biquíni, com uma roupa um pouco pano, é uma escolha dela, mas foi um direito conquistado. Não era permitido, não era possível antes dos anos 60. Tá certo? Então, é importante olhar para o passado para compreender o presente e valorizar os direitos que nós temos na atualidade. Então, gente, foi isso. Nossa aula de hoje. Movimentos sociais no Brasil, um resumo um pouco do que foi, do que significa, do que representam esses movimentos sociais no Brasil. Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo e até o nosso próximo encontro aqui no canal Professor Lindenberg História.